Rapaziada, seja muito bem-vindo. Meu nome é Augusto Damasceno, esse aqui é o canal da galera que ama Game Dev. Então, se também curte esse assunto, te convido a se inscrever nesse canal. E estamos hoje aí com mais um podcast, tá? Dessa vez com o Ian, uma pessoa que eu admiro bastante, já publicou vários jogos há bastante tempo na indústria. E o objetivo da conversa aqui é a gente tirar alguns insights, algumas ideias e aprendizados para possivelmente ajudar nessa sua jornada de se tornar um Game Dev Júnior, beleza? Inclusive, se esse é o assunto que te interessa, no dia 21 de maio, quinta-feira, 8 da noite, vou estar compartilhando vou estar fazendo uma live exclusiva ali, onde, na minha opinião, eu acredito que é um dos caminhos mais rápidos para você se tornar um Game Dev Junior na Unreal. Então, te convido, se isso te interessa, tem que estar na descrição, só se inscrever lá, beleza? Então, hoje aqui vamos conversar com o Ia, tudo certo, meu mano? Tudo certo, mano. Maravilha! Cara, seguinte, primeiramente, queria saber de onde você fala. Estou aqui de Curitiba, Pô, Paraná. deve estar frio pra caralho. Eu fui pra caramba. Pois é, mano. E, enfim, pra quem não sabe, eu e o Ian, a gente já trabalhou juntos em alguns momentos aí da nossa jornada, mas eu queria também introduzir aí pra vocês, até para que vocês conheçam mais ou menos como que foi a trajetória de cada um que tá na indústria. Geralmente são histórias completamente aleatórias, ninguém vem de um mesmo lugar ou fez as mesmas coisas para chegar até aqui, mas sempre existem algumas coisas que cada um vai se identificar. Então eu queria saber primeiro de você, porque assim, quando eu comecei, demorou muito tempo pra mim. Não vou falar muito tempo, porque eu sou novo também, né? Mas assim, demorou bastante tempo pra eu clicar que dava pra fazer jogo. Porque assim, eu sempre joguei muito, desde criança, então eu joguei, sei lá, PlayStation 2, Xbox. Nossa, eu joguei muito. Mas mesmo depois de jogando, tipo assim, mais de 100 jogos diferentes, nunca tinha parado pra. Na minha cabeça, assim, cara, eu gostaria de fazer isso. Foi só depois que foi mostrado, né? Eu até comentei num vídeo, tipo assim, porra, me apresentaram a saga e tal e tudo mais, que eu falei assim, caramba, dá pra fazer jogo. E aí, disso, depois desse dia, que foi o dia do clique, assim, que eu falei assim, mano, eu preciso fazer essa parada. Mas até então não tinha clicado na minha cabeça. E eu queria muito entender, porque cada um tem diferente. Quando foi o dia do clique, assim, que você descobriu que dava pra fazer jogo? Você pode contar pra gente aí? Claro, claro. Mano, assim, eu era muito novo quando eu Uhum. descobri que fazer jogo era uma possibilidade. Sempre gostei muito de jogar também, desde muito pequenininho. Acho que fui introduzido muito cedo a jogo também. Acho que eu tinha uns 4 anos quando eu joguei, tipo, meu primeiro jogo. Foi, acho que Super Mario 64, mais ou menos. Aham. É, E assim, eu jogava, né, não tinha nem noção assim, de que dava pra fazer isso. Eu gostava de jogar. Eu acho que com 7 anos, mais ou menos, meu pai tinha uma lan house e Hum. eu vi, acho que lá por volta de 2007, por aí, e eu Uhum. vi um outro maluco lá que estava falando com ele que ele estava fazendo um jogo. Eu falei: "Como assim? É Como assim o mesmo, cara tá mano? fazendo um jogo, cara? Você faz jogo? Alguém tem que fazer, é verdade, alguém tem que fazer o jogo". Pois é. Então, daí eu descobri, dá pra fazer essa bagaça. E daí eu falei: "Puta, é o que eu quero fazer então, se dá pra fazer jogo, eu quero fazer jogo, né". Uhum. Então foi lá por volta de 7 anos, então, e daí já comecei a ficar procurando, fuçando na internet, que antes era muito mais difícil achar qualquer coisa, era criança ainda, mas eu gostava de Uhum. de ficar procurando ali onde dava. E, foi assim, tipo, naquele dia que eu descobri e desde então fiquei procurando como dava pra fazer. Ficava procurando lá, tipo, acho que primeira engine, né, não dá nem pra chamar de engine aquele bagulho direito que eu usei, acho que foi nossa, mano, é um software muito antigo chamado The Game Factory, que Certo. parecia Não, nunca usei isso aí. é muito antigo, tipo de dois é bem antigo mesmo. Uhum. E eu não tinha dinheiro, não tinha como pagar, não tinha nem cartão de crédito nem nada. Daí eu usava a versão Uhum. free e toda vez que passava a versão free eu resetava aquela bagaça. E ele Pra funcionava via código já? Como que era esse negócio aí? Tem Ele alguma funcionava linguagem drag and específica? drop, era tipo, Ah, você entendi. pegava assim, arrastava pra tentar fazer a lógica e não conseguia fazer nada, porque não tinha eu mal tinha neurônio suficiente pra entender como fazer aquele negócio. Entendeu? Mas foi mais ou menos assim que eu comecei, bem Caramba, novinho. mano. E aí, sem querer, se você tiver alguma coisa no meio, nesse meio tempo que você queria contar, mas, tipo assim, esse canal a gente acaba falando bastante de Unreal, né? Mas Uhum. a Unreal foi a primeira engine que você trampou, não? Que você começou a mexer ou você chegou a mexer na Unity, chegou a mexer em outra coisa antes? A Unreal foi a última engine que eu comecei a mexer, na Foi a verdade. última, entendi. Então Foi. qual que foi a primeira aí? Mais ou menos só pra A contar. a primeira depois desse The Game Factory, a primeira que dá pra considerar a engine de verdade, pela quantidade de jogos lançados comercialmente, acho que foi o Game Maker.
que Uhum. é também uma engine menor, né? Mas acho que foi a primeira que eu comecei a mexer, lá Game Maker acho que 8.0, os mais antigões. Uhum. E foi que eu passei mais tempo mexendo, porque ele tinha o drag and drop, mas ele tinha mais ou menos uma linguagem, né? Que é a GML, que ele não é nem um C++, não é um C, não é nada. É tipo uma Uhum. mistureba de coisa. Depois eu fui Entendi. para Unity, que eu acabei pegando depois para aprender. Uhum. E depois só que eu peguei Unreal, perto da época que eu entrei na Saga também. Mas foi a última engine que eu peguei e daí Entendi. eu acabei ficando com ela. Foi até hoje, né? Tá ligado. Então vamos lá. Se você começou bem cedinho e tal, você mexeu nessa aí, você falou que mexeu alguma ao longo do tempo, mas até você chegar nesse seu processo de começar a aprender a desenvolver jogos, você imagina que desde criança falou, pô, eu gostaria de fazer isso, ter passado o ensino médio ali, você chegou a entrar numa faculdade ou num curso especificamente de jogos? Ou Não, não? assim, faculdade não cheguei a entrar. Um curso que eu cheguei a entrar foi curso técnico, basicamente, mas Uhum. à parte, né? Então, teve vários cursos. Eu comecei primeiro numa escola lá em Sorocaba, que eu morava em Sorocaba, né? Eu tô morando em Curitiba recentemente, que Uhum. era, acho que, eu não lembro mais o nome, acho que é nem bom falar aqui, mas era uma escola mais de Suave. desenho. E daí Aham. lá eles davam curso de jogos também, mas é bem fraquinho, porque lá que eu tive o primeiro contato com Unity. Entendi. E antes disso ainda acho que eu fiz um cursinho de Flash, pra Uhum. quem lembra que o Flash existia. Sim. Eh, e também não consegui avançar muito, daí eu fazia o curso, daí eu continuava no Game Maker, porque o pessoal não sabia ensinar direito. Chegou uma hora que lá em Sorocaba mesmo tinha um curso particular muito bom, Uhum. que o cara ensinava Unreal lá. Daí tanto é Entendi. que geralmente Unreal, pelo menos pra época, assim, acho que era 2018, 2017, nessa época mais ou menos, Uhum. Já era 4 já, né? era 4 já. Uhum. Não cheguei a pegar 3. Na 4, ele dava Unreal lá, mas ele também dava uns outros softwares, né? Dava Maya, dava ZBrush, dava tipo um pacote completo, mais ou menos que nem Uhum. a Saga dava. E ele falou, pô, dá pra fazer com Unreal, só que daí conversando com meu pai, eu falei, putz, eu tenho um notebookzinho simples aqui, não roda nem a pau o Unreal, porque o Unreal Uhum. é muito pesado, né? A gente considera até hoje que o Unreal, das É, engines, assim, é. é a mais Com certeza, com pesadinha, assim. certeza. Você tem como otimizar, tem como rodar, assim. Hoje em dia, acho que num PC é um pouco mais tranquilo, mas ainda assim, para você usar tudo que a Unreal tem para oferecer, é bem pesado. Uhum. Mas foi daí fiz esse curso, não cheguei na parte da Unreal, porque daí a gente descobriu que tinha Saga lá em São Paulo. Aham. Morava em Aham. Sorocaba, estava lá em São Paulo, e o pessoal falava que era muito bom. Uhum. Daí eu tive sorte de ter essa oportunidade, eu consegui morar um tempinho lá em São Paulo, né, Uhum. num apartamentinho lá próximo, num quartinho basicamente, e fiz a Saga, que foi quando eu comecei de fato a aprender Unreal melhor, assim, Uhum. a parte de blueprint, né, que Entendi, foi quando entendi. Legal, mano. Foi na Lapa também? foi na Lapa. Foi na Lapa. Pô, a saga da Lapa era bem da hora, né? Bem Era bem bonitona e legal lá. tal. Tinha. Eu até comentei no vídeo, a primeira vez que eu entrei lá, vi a estatona, zona gigante de um alien lá, os Impressiona, né? dragão. Eu falei, caralho, que legal, mano. E até então, Muito. tipo assim, eu não. O meu primo tinha uns PC gamer, tá ligado? Acho que, mas assim, Uhum. não era acessível pra mim ainda, não tinha essas paradas. Mas aí lá tinha, tipo, um laboratórios e tudo mais. Eu falei assim, porra, Yeah. mano, que foda, tá ligado? Tipo, aí eu falei, mano, foi nesse momento que me convenceram de eu preciso de computador. Aí eu comecei a querer vender o meu Xbox, tá ligado? Pra querer comprar um PC. Comprar o PC. É nice. Você acaba. Os desejos de um PC gamer acabam virando outros. Sim. Você passa a deixar de querer console, não, agora eu quero um PC. Mas. Mas fechou, mano. Tipo assim, nessa época, você tava estudando. Você chegou a conseguir trazer algum conhecimento que você tinha desenvolvendo um ou outro jogo lá sei lá, no Game Maker e tudo mais, pra Unreal? Tipo assim, que você sentiu de uou, isso aqui é muito diferente, ou muito mais difícil, ou isso aqui não tem nada a ver com o que eu tava fazendo? Qual que foi a sua primeira experiência ali na Unreal? Tipo, só pra eu entender. Uhum. É,
Assim, acho que o que mais pega em todo software que você vai aprender, inclusive Unreal, né, que eu tinha pego vários Uhum. engines antes, é a interface. Toda vez que você vai passar para um software novo, pega a interface logo de cara, Sim. mesmo que você tenha aprendido vários outros, você olha, "Putz, onde que tá cada coisa, onde é que eu vou achar o negócio que eu fazia lá na outra engine ou no outro software, nesse software aqui. É tipo você passar do Maya pro Blender, para quem modela, né. Uhum. É tipo, eu sei que tem todas as ferramentas que o Maya tem, mas onde que tá? Se eu não achar, fica Não sei. difícil. Aham. Então, a primeira experiência geralmente você fica meio perdido. E como a Unreal tem muita coisa, né, tipo, logo de Tem. cara ali você tem, tipo, toda uma parte pra cinemática, daí você tem toda uma parte ele tem muita funcionalidade embutida, Uhum. do tipo, você pode usar o Unreal só pra fazer animação se quiser, Unreal só pra fazer jogo, Unreal pra fazer coisa de VR, tem muita coisa Uhum. já embutida. As outras geralmente, ó, você faz jogo, e ainda mais a Unity e o Game Maker, a Unity tem 3D, mas eu usava pra 2D, Uhum. então era uma dimensão adicional, daí você fica ainda mais perdido. Mas Sim. do que, tipo, dava pra passar, como eu já estava, vendo a parte de programação mesmo, de C Sharp, de GML, a parte de lógica, quando você aprende onde que tá cada uma das coisas, você sempre consegue passar de um lugar para outro. Até, por exemplo, a Uhum. lógica de, sei lá, você tem um actor na Unreal, é um game object na Unity, Uhum. enfim, né, você Uma tem meio que variável booleana, uma e você, variável tipo, booleana aí você existe em consegue. tudo, float existe em Aham. tudo, integer existe em tudo. Então a parte de programação em si, que é geralmente a parte que eu mexo mais, Uhum. era é bem fácil de passar uma coisa para outra, desde que você aprenda onde que estão cada uma das coisas. Mas, Uhum. a primeira vez que eu peguei Unreal mesmo, você fica meio: "Caramba, quanta Uhum. coisa", e quão fácil é deixar bonitas as coisas, né. Porque no Sim. no resto é tipo, não, você vai lá, Game Maker, pixel art, vai lá fazer o pixel art no Paint, mano. Vai lá fazer Aham. na mão e daí depois de um tempão você vai botar na engine, pô, tá feio pra caralho. Na Unreal não, você bota lá um cubo, bota uma iluminação bonita, nossa, que negócio bonito. É isso, Fui eu que até fiz esse o. negócio aqui. Pois é, tem essa sensação mesmo, mano. E não só isso, como você pega o template de vez em quando, né? Já, você pega lá o third person e tal. É uma coisa que eu vejo a rapaziada fazer muito, assim. Pega o third Uhum. person, aí mexe o E bonecão, pô, edita, tipo é. assim, caramba, já tá andando, já tá pulando, aí, pô, deixa eu botar uma plataforma aqui, aí ele pula, pô, deixa eu fazer um jogo de parkour. É, Aí acontece esse caminho. imediatamente. Porra, aí eu pulo nessa plataforma, e aí, pô, já faz esse jogo. Você vai Inclusive fazendo. eu mesmo já fiz, quem não fez, né? Tipo assim, de Ah, botar as legal. plataforminhas e deixar o robozinho pulando. Mas eu queria saber uma parada muito engraçada, que todo mundo acaba fazendo no começo, que é, tu já fez, nessa trajetória inicial, um jogo usando, assim, maior parte dele, o level blueprint pra fazer essa Hum. parada? Eu usava Ou bastante você já Level começou mais Blueprint no começo. certinho? Eu usava bastante Level Blueprint no começo. Eu acho que é muito comum, né, usar Level É, Blueprint, demais. especialmente para qualquer coisa que seja: "Ah, não, esse negócio aqui é desse level, vamos fazer tudo aqui. Tudo que for desse level, eu vou fazer aqui". Eu acho que eu fiz o primeiro jogo que eu fiz, acho que para projeto da Saga mesmo, né, de curso. Aham. Era uma De novo, eu era viajado, porque eu já estava com experiência em outras coisas, daí eu queria fazer uma visual novel, pixel art, Caralho. na Unreal. Não, Então real. você fica um negócio meio bem bizonho, né. Mas, toda a lógica de, tipo, de diálogo, de árvore de diálogo, Aham. eu falei: "Não, tem um level blueprint aqui é pra usar, vamos fazer o diálogo inteiro no level blueprint". Aí Nossa! ficou aquele espaguetão, né, aquele negócio lindo que Caralho. todo mundo conhece. Então era assim, é canônico, mano. Todo mundo É que muito pega engraçado. o É um Unreal vai evento canônico, é isso mesmo. botar no level blueprint alguma coisa que não é pra estar no level blueprint. Eu Na verdade, comecei. preferencialmente, nada no level blueprint é pra estar. É, eu acho que, sinceramente, mano, sei lá, eu já ia falar um pouquinho sobre, né? Mas assim, de todos os jogos que a gente publicou assim, é, eu não vi em nenhum momento em que, cara, isso aqui precisa estar no blueprint, né? Não. Na maioria das vezes, tipo, não usa, mano. Tem como fazer qualquer outra coisa, né? É, mas assim, eu conversei recentemente com o pessoal, uma pessoa da comunidade, se não me engano, é o Slam, e aí ele tinha acesso ao primeiro projeto que ele fez, e aí ele abriu o Live Blueprint. Nossa, eu te mando o print, demorou. Tipo assim, mano, é muito engraçado essa parada. Acho que todo mundo faz, acaba sendo bem, bem comum. Mas, mano, você também, como uma rapaziada, você chegou a ter um momento ali, você falou da Visual Novel, né, e tudo mais. Você Uhum. tava começando a aprender Unreal e você falou assim, caralho, ninguém me segura, eu vou fazer o GTA 6? Ou você já, depois que você apanhou muito, você já começou a ser mais humilde? Cara,
Tipo, acho que sempre tem um projeto meio maluco, assim, que a gente quer fazer, que é grande demais pra conseguir pelo escopo. Nunca cheguei a querer fazer o GTA 6 por causa do já tinha apanhado bastante antes, então você já fica meio Uhum, cabreiro, né, tipo: "Ah, não dá pra fazer um RPG com gráfico fotorrealista nesse bagulho não vou conseguir dar conta". uhum, Mas uma coisa ou outra, assim, você sempre quer acaba escalando mais o que você acha que você consegue fazer. Inclusive a própria visual novel, assim, porque uhum, desde o pode ser um projeto simples de curso, mas aí você tem que lembrar quantas horas de jogo você quer fazer, e uhum. quanto de variedade que eu preciso colocar no jogo para isso funcionar, né. Tipo, a visual novel, beleza, eu sou programador, daí tinha que fazer pixel art do bagulho. E daí você tem que fazer um monte de Fazer mais personagem, pixel art não, Real tem é que foda, fazer mano. pixel art na Unreal, Não, então hoje em dia até tem umas coisinhas mais, mas assim, na 4 das é, antigas, tipo, ainda hoje é muito difícil, né? Mas, tipo, porra, que tinha acho ideia que genial. Tá ligado? suporte para flipbook lá, né, da 4, Aham, mas tirando isso era uma coisa assim, era tenebroso. tipo, eu tava realmente tentando usar uma bazuca para matar uma formiga, né, era um bagulho Pois meio é, meio louco. é foda, mano. É, pior que acaba acontecendo bastante, mano. É foda. Não jogo eu já tentei fazer o mesmo. E, mano, eu não lembro agora, mas assim, na saga não tinha Game Jam, não, né? Não tinha, ou era só projeto, Eu tipo, acho que de era um lição projeto de de casa mesmo. curso só. É. Depois de uma época eu cheguei a entrar lá como. Quando eu estava como aluno, depois eu acabei virando monitor lá, que é basicamente ficar monitorando sala e tal. E Uhum. acabei depois virando professor por um ano. Ah, entendi. É, mas. E daí eu queria fazer Game Jam pro pessoal, poder aprender e fazer, porque eu sempre achei Game Jam muito legal, eu sempre participava do Game Jam, né? Eu Uhum. participei de acho que umas 3 ou 4 da Dundare, Uhum. e algumas, acho que umas 2 da Epic em si, da própria Epic. Legal, legal. Mas lá em si não tinha. E daí eu queria fazer, né, com o pessoal pra coisa. Acabou não rolando muito, porque Uhum. é pouquinho tempo, o pessoal fica meio frustrado de não conseguir fazer em tempo suficiente, né? Sim. Mas quem Mas o Game pegava a Jam vibe. que você participava inicialmente era ainda no Game Maker Unity ou era já no Unreal? Eu cheguei a participar, a maior parte das Game Jams acho que foi na Unreal mesmo. Não, Até Unreal mesmo? acho que até hoje tem alguns projetinhos publicados. Uhum. Não sei se eu vou achar aqui, mas o Se primeiro achar, que eu você pode fiz. compartilhar aí, suave. Deixa eu ver aqui. Acho que até tem aqui. O Uhum. primeiro que eu fiz na Unreal mesmo foi um projetinho bem bobinho, assim, chamado Noobmancer. Deixa eu ver se eu compartilho aqui a tela. Bora ver. E assim, era um jogo. Eu não sei se tem o trailer aqui, eu acho que não vai ter, mas. Pô, fazer até trailer no jogo de Game Jam é Era um luxo. joguinho. Um joguinho pixel art aqui, que a gente fez acho que em 72 horas, mais ou menos. Basicamente um jogo de Uhum. plataforma, que você. Tudo borrado, screenshot aqui. Que você criava uns clonezinhos de sangue pra poder passar, né? Deixa eu ver se eu acho Uhum. aqui. Noobmancer gameplay. Não sei se eu vou achar, né? Mas, acho que tem esse aqui do Thiago. Faz muito tempo que ele fez esse aqui. Que daí acho que dá pra ver pelo menos jogando aqui. Ô, louco, bora ver. Pô, mas já É, tá bonitinho já. é, Nesse aí você fez qual parte? Você fez sozinho? a gente fez, acho que em grupo, na época. Eu fiz a gameplay, né? Toda a parte de programação que eu acabei fazendo. Aham. Eu fiz os sons também, a musiquinha. E Entendi. os efeitos visuais que eu acabei fazendo. De novo, né? Isso aqui foi 72 horas, foi o primeiro projeto que fez com o Unreal, Sim, sim, mano, mas mas, tá da hora. Tem mas foi gente bem que não consegue divertido, entregar nem assim. isso, né, mano? Pô, tá bem legal, mano. E era esse aqui. E você pegou Mas tempo, mais ou menos, já? esse daqui foi 72 horas de Game Jam, mas acho que já estava perto do final do curso na época, né? Da Aham. Não, saga. mas que ano você lembra mais ou menos? Quando foi Foi isso? acho que 2019, 2018, 2019, por Entendi, aí. entendi. Foi essa época. Legal. E, mano, deixa eu te perguntar, pra gente passar um pouquinho no tempo, como que foi o processo, assim, como foi que você chegou, você comentou que chegou a dar aula depois da monitoria na saga, né? Uhum, Mas como que foi a trajetória ali até o seu primeiro trabalho, assim, como que, só pra gente entender, como que você chegou, assim? Qual foi o uhum, primeiro projeto de jogo, assim, sabe? uhum. É,
de trabalho em si, por exemplo, antes da Saga, nunca cheguei a trabalhar, né? Tava só estudando. E depois Uhum, de. O primeiro trabalho em jogo, tecnicamente, foi como professor, que eu acabei virando professor lá depois da monitoria. E enquanto eu uhum. fui professor, rolou a pandemia, né? Sim, Que todo mundo conhece. E eu tinha um aluno, coincidentemente, eu dava aula para um aluno, que ele trabalhava na Petit, entendi. que é, acho que o. Cara, talvez eu esqueci o nome dele agora, mas Uhum, ele acho que era Luiz Sato, o nome dele. uhum. E ele trabalhou por um bom tempo assim na Petisco, pelo menos por um ano, na época do Cucos mesmo, do Lost Pets. Certo. E no começo ele me falou, ó, eu tô tão precisando aqui de programador no trampo, você tem interesse ou você tem alguém para indicar? E Uhum. no começo eu falei, mano, eu não estava confiante de que ia conseguir trampar num projeto profissional. É Porque eu mesmo? tinha acabado Entendi. de começar a entrar na saga, né, tipo, como trabalhando mesmo, ganhar dinheiro e tal. Uhum, Eu falei, cara, eu vou largar a segurança do CLT aqui, porque a saga é CLT, pagava por hora e tal, tinha uhum, segurança, seguro, FGTS, a parte mais técnica, mais chata. Mas, uhum, e daí eu vou largar isso aqui para entrar como PJ, ganhando muito uhum, mais, né, ganhando um pouquinho mais ali, mas sem segurança de que o projeto vai ser, porque o projeto, acho que quando eu entrei, ia até novembro. Tipo, eu entrei em agosto. Daí eu sabia que ia acabar, assim, digamos assim, em novembro, o meu contrato. E daí eu uhum. falei, entro ou não entro nesse bagulho? Daí eu falei, não vou entrar. E indiquei o Paulo. O Paulo, Entendi. que é foi lead de Tech Art por um bom tempo aí na Petit. Uhum. E daí tinha mais uma vaga. Daí o Paulo chegou e perguntou, cara, você não quer entrar mesmo? Tem aqui, parece que é a coisa que você vai gostar de fazer, que é para arrumar bug, fazer boss e tal, umas coisinhas assim de programação com blueprint mesmo. Eu Uhum. falei, tá bom, né? Conversei com a Camila, que é hoje minha esposa, na época era minha namorada, Uhum. e ela falou, não, vamos nessa, arrisca, a gente vai e consegue, né? Qualquer coisa que acontecer, vamos lá. E eu Uhum. entrei, e daí que a gente começou a trabalhar no Cucos, que daí foi no começo só a gente tentando ajeitar bug, já estava Aham. praticamente pronto o projeto, faltava alguns, acho que o boss final, que é o Sapão, o famoso Sim, Sapão. tava em Early Access já, né? Eu Eu imagino. acho que Ainda nem, não. não, ele nem estava, acho Não, que ainda com não? página na Steam, se eu não me engano. Entendi, Du- entendi. Foi durante lá que eles fizeram uns playtests, depois lançaram Early Access, daí lançaram o jogo finalmente, que foi Uhum. com a Modus, né? Sim. Então, tipo assim, cara, é muito legal conhecer essa história. E assim, quando você entra no primeiro jogo assim, de um estúdio, eu imagino, para quem já passou por isso, né? E é um choque de realidade bem diferente, né? Até então você está acostumado com projetinhos pequenos, com coisas controladas, aí de repente você chegou no estúdio e geralmente tá pegando fogo. O Gabriel falou isso a última vez, né? Assim, porra, entrei no Valentine lá no jogo do Ladybug e aí tava pegando fogo. Eu falei, o que que isso significa, né? Tá pegando fogo. É tipo assim, cara, geralmente já tá uma correria, porque quando você não entra num projeto que tá no começo, e é muito raro acabar entrando mesmo, você vai entrar quando eles estão precisando de alguém. Quando eles estão precisando de alguém, quando já não tá mais dando conta das pessoas que tem, né? E daí Sim. você acaba entrando numa correria. Mas assim, qual foi assim, a sua primeira sensação de realidade, assim, ao entrar num jogo de um estúdio, assim, e ver... qual que foi a diferença que você sentiu, assim, na prática, basicamente? Uhum. Cara, sim, a primeira coisa que você vê é, tipo, você passa dias se familiarizando com o projeto, porque você não sabe onde tá nada. Tem coisa que Uhum. tá feito, cada um faz do seu jeito, né? Dependendo do projeto ainda. O Cooks pode-se dizer que foi um projeto ainda que tava, assim, já faz um bom tempo, acho que eu já posso falar, tá do mais bagunçado que você podia imaginar. Tinha coisa que estava em C++, tinha coisa que estava em Blueprint, tinha coisa que estava com nome, tinha coisa que estava com outro nome, tinha coisa que estava com prefixo de BP, tinha coisa que estava sem prefixo, tinha coisa que estava com coisa que tirar do cu. Enfim. Cada um de um jeito, Então, velho. cada um de um jeito, e cada um programava de um jeito, não tinha coding style, não tinha porra nenhuma. Era tipo, realmente era Pior que é primeiro mesmo. projeto, assim. Digamos assim, acho Aham. que foi o primeiro projeto com Real grande da Petit, até onde eu sei. Então tava tudo meio que um Uhum. caos e muita gente passou por ali. Então você passa lá Uhum. e você, cara, tem que
entender como tá funcionando. Primeiro você vai jogar o jogo. Daí fala, nossa, o jogo tá muito bonitinho. Nossa, deve estar super. Quando o Humberto me Super mostrou bem a primeira polido, vez, né? não, deve estar tudo meio polido, muito bem feito ali. E na verdade, todo jogo, todo maldito jogo que você for jogar, todo maldito jogo que você for fazer, vai estar um puta de um espaguete por trás. Não importa se é A blueprint, não importa se maioria. é quadro, é um espaguetão. Não tem o que Porque é fazer. isso mesmo, mano. A deadline sempre é inimiga da organização, né? Não dá, não tem como. Ou você entrega ou você faz o código bem feito. Programadores sabem o que eu estou falando. Você não consegue, não dá tempo. Não dá Porque tempo. o negócio é que você tem que deixar o negócio bonito, polidinho, né? Uhum. Funcionando bem, e num tempo hábil. Então, a primeira experiência que eu tive ali foi essa. Eu olhei, ele tá muito bonito, e daí eu fui olhar o negócio e tem uma coisa de cada lugar, e daí eu fui familiarizando. Tanto é que quando eu entrei, além de jogar, né, que eu acho que é uma das primeiras coisas que você faz, Aham. eu fiquei em bug fix, só para conseguir me familiarizar ali com onde estavam as coisas. E depois que, de fato, comecei a passar para criar alguma coisa, né? Criar boss, criar Uhum. inimigo, seja lá. É curioso porque eu passei por um processo bem parecido, né? Acho que eu entrei um pouquinho depois de você. Uhum. E quando eu entrei, já tinham criado a página do Early Access. E também que nem você, a primeira tarefa era você jogar o jogo para entender como tá funcionando. Assim, essa experiência para mim, no começo, de tipo assim, o primeiro dia de trabalho, você joga o jogo, foi uma parada muito legal, né? Tipo assim, de poder dizer que, sei lá, aí passar alguém no quarto assim, o que você tá fazendo jogando o jogo? Não, é trabalho. Trabalhando. Eu estou trabalhando, tá É. entendendo? Eu estou me familiarizando com o jogo. É muito engraçado. E, pô, foi bem legal. O Rukus, tipo assim, ele é o. Eu não sei se pra você foi assim também, mas pra mim, é, eu bati o olho e já achei legal. Tipo, já achei bonitinho. Já é muito louco, né? Esse foi um projeto que faz aquele catch, assim, tá ligado? Ele te pega e fala assim, pô, interessante. E também, mano, aí acabei também tentando entender, né, inicialmente como que funciona. Eu lembro que o Obando me ensinou bastante coisa de Git, né? De versionamento e tudo mais, porque geralmente quando você tá trabalhando sozinho, você não se preocupa com essas paradas, né? E quando você entra no estúdio, saber usar um sistema de versionamento mínimo básico, pelo menos, é obrigatório, né? Senão, Puta, você mano, isso apanha aí muito. é real. Inclusive, antes de entrar na PT, eu não usava o Git também. O que é Uhum. engraçado, né, porque sempre me considerei mais programador que qualquer outra coisa, mas eu não usava. Porque você não vê necessidade, né? Tipo, não, tô fazendo um projeto comigo mesmo, é só botar os backup No no meu Drive. pendrive, No pendrive. Nossa, no no pendrive, pendrive. HD Eu já externo. tive isso no pendrive, realmente. Ou você bota o backup mesmo, não, você faz o backup aqui no seu próprio PC. Mano, já perdi tanta coisa. Eu perdi tanta coisa. Você não É, aprende. Você olha, não, mas pra eu botar as coisas no source control vai ser muito complicado. Não vou. Outra hora eu aprendo isso daí. Agora só para fazer o uhum. backupzinho aqui. Faz Nossa, uma cópia do projeto. queimou o HD e tudo. Mas é assim, Triste. quando você não sabe, né, ou como mexer no source control, você não entende muito bem como funciona, ele é bem difícil. Então eu entrei assim Né? e o pessoal usava bastante o Adriano sempre gostou de usar o Bash, Bash, né? Sim. João também. Tá Então ligado? Ele assim, me converteu, mano. Ele me é, converteu. Mas assim, eu hoje sei em que dia só usa todo. o Bash, eu falo: "Você tá usando GitHub pra quê?". Usa o Pois Bash. é, o Melhor que desktop, outras né? coisas. Mas assim, eu sei que todo mundo tem esse negócio, porque o Adriano sempre Dá fica. medo. O Adriano que não sabe é tipo o senior head da empresa, ele sempre, tipo assim, pô, rapaziada, aqui é fácil, é óbvio. E aí, quem não manja, tipo assim, não, irmão, não é fácil, não é óbvio, tá ligado? E aí o pessoal artista e tudo mais, tipo assim, tem trauma do Bash. Uhum. E aí eu lembro que no último projeto, inclusive, eu até ensinando, tipo assim, a rapaziada de arte mesmo, tipo assim, gente. Tá tudo bem. Deixa eu explicar com calminha que vai. Porque depois você entende meio que vai. Mas assim, o começo é um choque, assim, eu não sei o que eu tô falando. Como assim? Esse Uhum. terminal muda no projeto, tá ligado? E aí tem branch, é bem engraçado essa E parte, dá né? um puta medo, cara. Dá um puta medo, tipo, ver um errozinho ali, o texto vermelho que você vê na tela, você fala: "Puta, eu Vixe, quebrei, eu deletei o database do projeto, deletei o projeto inteiro". Não deletou nada, mas você fica, mano, com com muito medo, né? medo. De Eu morria quebrar de medo tudo. de quebrar tudo. Dava conflito, tinha medo de nossa, eram umas coisas malucas. Mas hoje em dia Nossa, é também foda. eu gosto Não, é de bastante. boa. Depois é muito bom, inclusive, né? Você acabar não ficando. Hoje em dia, pelo menos, se você for começar um projeto sério, né? Sozinho, ou mesmo sozinho, sem ninguém. Cara, se eu realmente Muito. quero levar ele adiante, versionamento é obrigatório, tá ligado? Uhum. E tem pessoas que ainda
A gente mesmo, né? Acho que pelo que você disse, a gente, quando no começo também acaba assim, depois eu faço isso Depois aí. faz, depois faz. É foda. E você Acaba nem precisa acontecendo usar mesmo. só o Git também, você pode usar SVN, tem vários outros que são mais acessíveis, né? Hoje em dia tem um Diversion, eu ouvi falar já? É, uhum. Diverge, que é tipo uma. Pra própria Unreal mesmo, tem até 100 GB gratuito. O pessoal usou na Game Jam, achei bem legal, mano. Pretendo fazer uma aulinha aí sobre essa parada, porque eu achei bem bom. Mas fechou, mano. Eu tava contando também um pouquinho do começo. E aí, como que foi sua evolução aí no projeto? Como que foi o processo de publicar esse primeiro jogo? Foi facinho? Como que é publicar um jogo pra console, tá ligado? Acho que isso é uma parada que ninguém sabe até você fazer, né? Porque eu, pelo menos, não sabia que existia esse negócio chamado porting, que você tinha que baixar um SDK para não sei o que lá. Tipo, só pra entender como que você lidou com essas coisas novas, assim, tipo, só pra rapaziada que talvez nunca fez, ficar curiosa, né? Querer saber como que é. Uhum. Isso, inclusive, aí foi uma história que eu e Augusto a gente participou presencialmente, e foi a Legal. nossa viagem para Curitiba, que eu moro hoje, inclusive, por causa dessa viagem. Moro hoje aqui por causa dessa viagem. E, Aham. cara, eu nunca me senti tão profissional quanto naquela viagem para cá. Porque foi um negócio, nossa, vou pagar minha viagem para eu ir fazer porting lá em Curitiba. Muito louco. Muito louco, negócio louco isso. Para eu mexer com DevKit, o que é DevKit? É o console lá para você poder fazer os testes, né? Porque basicamente você não pode usar um Uhum. console comum. Não vai pegar o Ele é bloqueado, né? PS4, o PS5 comum, o Switch, seja lá o que for que você vai usar. Não tem como usar para você testar o jogo. Tem que ser uma versão específica. E assim, quando eu entrei também, não sabia que caralho era port, né? Você Uhum. imagina que quando você faz para PC, você consegue fazer para celular, consegue fazer tal, que é um processo simples. Você vai clicar lá no bagulho Clica e no você vai botão. gerar bit para aquele negócio e vai Tudo rodar, certo. já vai estar tudo certo. Não vai. Além de não Não tá, às vai. vezes não vai abrir, às vezes vai crashar, às vezes não vai rodar porque Nossa. tá muito baixa a performance. Às vezes tem um negócio Tirando preto do nada. negócio preto, o material ali tá tudo cagado. Cara, Nossa. você não consegue saber o que, que vai dar de errado. E essa primeira vez que eu tive um contato mais perto assim com porting foi quando a gente viajou. Eu e a Guts, a gente viajou de avião aqui para Curitiba para fazer porting, porque Aham. tava uma loucura lá. O Cuco tinha acabado de conseguir a Publish, que era a Uhum. Modus, e a gente conseguiu os dev kit para conseguir fazer o porting do jogo para tudo quanto é plataforma. Era Switch, era PS4, era Xbox, era. Cara, se pudesse portar para calculadora que nem o Doom, a gente portava. Pois é. E foi muito legal. Foi bem. Foi legal Eu pra aprendi caralho. bastante ali. Ter o contato em si com os dev kits foi uma coisa, mas eu também, mas já não. No começo, assim, eu pensei, só clicar no botão e gerar a build. Não é Pois é, não, meu filho. rapaziada. Não Pois é. é, rapaziada. Sinto informar, mas não é assim. E pra quem, eu não sei se eu. Puta, eu devia ter tirado foto dessas paradas. A gente, infelizmente, acabou não tirando. Mas assim, essa viagem que a gente fez, acho que se eu não me engano, foram 15 dias. A gente fez tipo uma game jam da empresa, tá ligado? E aí foi basicamente, ó, a gente precisa resolver os bugs mais críticos, ser aprovado na licenciamento enfim, dos consoles X. E, cara, o DevKit é tipo o console, só que ele é diferente. Às vezes ele é um pouco maior, ou ele tem mais memória, ele tem mais Uhum. configs e coisas ali para você conseguir debugar, né? Ele é desbloqueado para você conseguir desenvolver um. Não é que nem o celular, que você baixa um APK e instala, não funciona assim. Sim. Você não vai conseguir fazer isso no seu PlayStation 4 normal, né? Não dá. É, E geralmente é uns trambolhos bem grandes, né? É grande pra cara. Às vezes é o dobro do tamanho do console normal, né? Tem um do Switch Pior, ainda mano. que. Você vê, eu não posso falar, eu acho, mas é. Não posso falar essa parte. Tudo bem, Mas é o dobro do tudo tamanho. bem. É maiorzinho, maiorzinho, É maiorzinho. maiorzinho. Enfim, mano, mas, pô, essa viagem foi bem memorável pra mim também. Eu aprendi muita coisa. Eu lembro que eu colei lá no Adriano um dia, e aí eu falei assim, mano, me explica o negócio aqui. Cheguei do nada. Aproveitar, né? Já que estamos aí com o cabeça mais inteligente aí da cidade. Falei assim, mano, explica aí rapidão. Esse negócio aqui de. Eu tava estudando bastante multiplayer na época, né? E Uhum. aí eu tava estudando, cara, mas assim, não tava clicando muito bem na minha cabeça. Principalmente essa parte de replicação ali mais a fundo, no C++ e tudo mais. Uhum. E aí eu falei assim, cara. Tô tentando fazer uma habilidade nova aqui, um sprint e tal, no Character Move Compound, né? E aí ele tem esses negócios aqui, aí eu olhei lá no C++, tem um tal negócio de... Enfim, tem um beat lá, né, com 8 negocinhos e tal, aí tipo...
tá, mas me explica um pouquinho. Aí ele deu uma aula, tipo, não, a Unreal faz uma aula, uma comparação de Bitflag, que é comparar o 0 e 1, aí, tipo, é como se tivesse 8 booleanas num integer só, e não sei o quê. Aí eu, tipo, mano, foi aulas e aulas e aulas. Tipo assim, Era porra, eu muito louco, mano. aprendi demais, Inclusive, mano. eu também aprendi muita coisa com o Adriano, porque, assim, eu não sei você, mas eu, como eu falei, não fiz faculdade, não tenho a base Uhum, que um cara que fez ciência da computação, que fez engenharia da computação tem. uhum, Então, tipo, muitas das coisas que você, às vezes você sabe como funciona na superfície, né? Tudo bem, eu sei que um float é um valor que vai ser é um valor até fracionado que pode ir até um certo limite que eu posso usar para fazer cálculo. Beleza. uhum. Mas você não sabe do que é composto um float, você não sabe tipo, o que vai por trás daquilo, você não sabe como cada linguagem implementa o float de uma forma diferente, às vezes você não sabe o que é um double, qual a diferença de um float e um double, qual a diferença de um Uhum, integer de 32 bits para um 64. uhum. São umas coisas que às vezes para um programador raiz, vai, digamos assim, que o Adriano é, e o João Sim, também, sim, o João é é, outro zica aí. eles são big brain, cara. E eles sabem muito dessa parte. E Uhum, depois que eu fui pegando por conta, né? Tipo, que daí você vai pegando, estudando e vendo, e uhum, entendendo como funciona o C++, entendendo como funciona ciência da computação mesmo. uhum, E era na época eu não entendia nada. Tanto é que, acho que na época que eu fui para lá, eu mal sabia C++. Quando a uhum. gente foi fazer o port em si, eu estava aprendendo ainda o C++, tentando pegar, e hoje em dia faço basicamente tudo isso, mas na época era, tipo, Uhum. absolutamente é críptico como funcionavam as coisas para mim. Então, Criptografado o bagulho. criptografado, aquele bagulho não dá para entender nada. É pior. Mas eu também não, tipo assim, eu não fiz faculdade necessariamente de ciência da computação. Inclusive, é uma parada que eu descobri depois de um tempo que eu falei assim, entendi, porque isso é importante. Até então, Uhum, eu não era óbvio pra mim, né? Eu fiz faculdade de jogos digitais, mas foi. Dá uma basezinha assim, mais overview geral, saca? E não tem essa mesma base de quem vem da, sei lá, da programação tradicional mesmo, né? uhum, E realmente faz muita diferença. Pelo menos só depois que você pega uma mini base, assim, vamos falar dessa base de ciência da computação, que clica para você algumas algumas coisas que coisas. você sempre usou na Blueprint. E aí no C++ é tipo, é a mesma base, e aí você só tava usando uma parada, só que de um jeito mais abstrato, mais visual ali. Eu falei assim, Uhum, nossa, tipo, agora vai começando a fazer sentido. Então, porra, é realmente muito importante. Sem ter essa base, pelo menos ir buscar ela, acaba sendo bem difícil você migrar para C++ e não ficar completamente perdido, né? Porque senão sim. você realmente vai ficar perdido. Se você Uhum, só lida ali com Blueprint, você nunca mais tentar dar esse passo um pouquinho mais para frente, né? sim. Mas, mano, depois que a gente já tava trabalhando junto e tudo mais, a gente publicou o jogo. Só conta um pouquinho pra gente como que foi a sua evolução, basicamente, enfim, de forma ali mais ou menos resumida, né? Qual que foi ao longo da trajetória, né? O que você foi fazendo e como que você foi... Por exemplo, o próximo projeto, né? Que a gente só adiantando, foi um projeto que a gente acabou mudando um pouco, né? A gente saiu do Cucos, que era um projeto onde ele era uma IP autoral, que a gente estava meio que desenvolvendo dentro de casa a parada, Uhum. basicamente desde a ideia criativa até, enfim, a postar ele. E a gente fez migrou ali um pouquinho para começar a fazer mais o que as pessoas poderia chamar de outsourcing ou licenciamento de IP, né? Que é basicamente a gente trabalhar com uma outra publisher atendendo o pedido de um outro cliente. Então, o outro cliente ele tem muita interação dentro ali do estúdio, seja criativa, seja de decisão de N coisas, Uhum. para desenvolver esse jogo. Então, eles acabam tendo bastante influência. Como que foi essa diferença entre você fazer um jogo, né? Essa experiência de você fazer um jogo que era um estúdio, que fazia uma IP autoral, que tinha ali 100% de controle do que estava sendo feito, para fazer esse outsourcing, trabalhar diretamente com o cliente, com o publisher. Você sentiu alguma diferença? O que você sentiu de diferente, basicamente? Uhum. Imagino que sim. Você sabe também. Mas assim, contando que eu posso contar, Suspense, é suspense. claro, Sim, né? não, claro. Cara, é difícil.
né? Assim, no primeiro momento você se sente ainda mais profissional. Se aquela viagem foi o momento que eu senti mais profissional na carreira, viagem de porte, depois quando você Uhum. pega um cliente, você tem que falar inglês com os caras, tem que tipo, fazer um projeto com umas deadlines assim específicas, e você está trabalhando com uma IP famosa, no caso a gente trabalhou com, aí pode falar porque Sim, tá sim. público já, que é o Trolls, né, da DreamWorks. Uhum. Foi bem legal essa virada assim, mas foi muito difícil, porque no Cooks você tinha uma puta liberdade, né? Se às vezes você Uhum. queria fazer uma coisinha diferente, você queria dar tipo, a sua cara para alguma coisa, você podia, você tinha mais tempo, muito mais tempo também, para você poder fazer as coisas, para você poder, por exemplo, o Sapão, né? De novo, eu era bem menos feliz, mas o Sapão, que é o boss final do Cooks, cara, passei 4 meses fazendo aquele Sapão. 4 Uhum. meses num jogo de IP, você já tem que ter metade do jogo pronto. Então, Pronto. vai vendo. Então, um boss num jogo de IP, não importa se é o boss final, não importa se é não pode passar de um mês. Então, É, foi tem que estar tipo, já. com base nisso, você já sabe, é 4 vezes menos a quantidade de tempo que você vai ter para fazer um jogo que tem que ter a qualidade quase igual ao do Cooks, É, digamos assim. ou eles esperam que superior, Ou inclusive, né? eles esperam que superior, espero que, sei lá, qualidade triple A, eles esperam, não, tô zoando, né? Mas ele, você tem essa expectativa um pouco maior, então é difícil, mas, Uhum. ao mesmo tempo, com essas demandas maiores de tempo menor, eu aprendi pra caralho. Eu É. aprendi pra porra. Eu acho que Augusto também, acho que todo mundo que trabalha nesse projeto também. Foi cansativo, foi bem difícil, mas valeu a pena, assim, pelo todo o aprendizado. E o último, inclusive, que a gente trabalhou, né, que foi o DICE, eu acho que foi um jogo que saiu bem legal. Sim, Com, sim. com todo o tempo que a gente teve, né, É. de limitações. Eu acho que depois o Cucos, o Dice é meu preferido, com toda É, certeza. também. Não tenho dúvida disso. Mas muito por conta da experiência que vai acumulando, né? Ao longo do tempo. E, porra, eu não posso deixar de comentar de uma parada que é assim, você ficar calejado por algumas coisas repetitivas, que sempre acontece ali com o Uhum. cliente e tudo mais, ou até mesmo para fazer o port de plataforma. Uma pessoa, assim, que excepcional, que sem ela acho que a gente não teria conseguido, foi o João, que é tipo João. assim, mano, Uhum. compliance, era o rei do compliance, o homem, assim. A gente já apanhou tanto de puta, tem que fazer isso, não vai aprovar, recusa, e aí, porque assim, só pra vocês entenderem também, rapaziada, quando você, além de não ter um botãozinho de publicar para Nintendo, você tem que fazer um monte de coisa. Quando você, de fato, tem uma build rodando localmente, não quer dizer que aquela build vai ser aprovada de primeira. A Nintendo, todas as plataformas são bem chatinhas, a Nintendo acho que é uma das mais, né? Eles É. vão testar incessantemente o jogo e falar assim, ó, tem um problema aqui, ou assim, não tá bom o suficiente, tem alguma coisa A, B, C e D. E tem muitas coisas que são específicos de plataforma, tipo assim, super Sim. específicos. E aí o João era uma dessas pessoas que ficava bem responsável por isso. Uhum. E cara, eu senti que no último projeto que a gente acabou fazendo junto, a gente teve muito menos dor de cabeça nessa parte, porque assim, já tava tão calejado, que você vai pegando o esquema. Daí que vem a senioridade, né? A experiência é pra você, basicamente, já ter passado por aquele problema, né? Sim. Mas, mano, eu lembro que no Trolls teve uma relação bem semelhante com a do Cucos em relação a de ser um pouco mais uma plataforma 3D e tudo mais. Então, eles tinham... Não tinham tantas diferenças, mas eles tinham coisas bem diferentes, né? Tipo, Uhum. tinha sistema já de skin, aí tinha um mundo um pouquinho diferente, tinha alguns diálogos e tudo mais. Mas eu sinto que o projeto que acabou mais fazendo diferença, né, em relação ao do Cooks, foi mudando drasticamente ali, foi acho que o Valentine, né, que é o projeto do Foi. Miraculous, que ele começou a ter mais um pouco mais de combate e tudo mais. Eu lembro que você foi uma das pessoas que pegou essa parte do personagem principal, né, pra lidar com combate e tudo mais. Uhum. E e aí eu queria entender, porque assim, até então, só pra rapaziada entender, os personagens até então, eles eram um pouco mais simples, né? Tipo, corria, pulava, tinha uma coisinha ali, e aí, tipo, batia no inimigo, e basicamente o inimigo voava pra trás e meio que morreu, aquele clássico estilo Astro Bot e tudo mais. E aí no Valentine já não, né? Nesse projeto do Miraculous, ele tinha que introduzir já um pouco mais de combate, né? Um pouco mais de habilidades diferentes. E como é que foi pra sair desse projeto que era um pouco mais platformer, que as coisas eram um pouco mais simples, e agora começar a pensar em um sistema que
pô, eu preciso suportar mais de uma habilidade, preciso suportar mais de uma coisa. Como que foi, assim, o processo, até onde você consegue lembrar rapidamente, de forma rasa, assim, né? Tipo, das suas dificuldades e olhando pra trás, assim, quais são as coisas que mais resolveram bem, assim, essa dificuldade e criar um sisteminha, sabe? Uhum. Assim, resumidamente, uma das coisas que eu me arrependo hoje é que eu Uhum. não conheci o Gas. Tá? Se fosse fazer o jogo hoje em dia, eu faria o Gas. Quem não Pois conhece é é, o ajuda Gameplay Unit muito. System, ajuda pra caralho. Mas na época eu não sabia. E eu também tava com uma pira de fazer absolutamente tudo que eu conseguisse ser mais. Então eu Uhum. falei, cara, qual a melhor forma que eu consigo pensar de fazer isso? Eu fiz um monte de componentes pro jogo, né? Uhum. Então eu lembro na época que eu queria segregar assim, o máximo possível as features, né? Que você tem. Você tem um ataque, você tem a habilidade de dar um pogo, que é tipo um ataque que ela vem assim de cima e pula no inimigo. Você tem um outro Uhum. ataque que é um ataque carregado. E daí você tem as várias. Além disso, você tem também as habilidades de locomoção, que é tipo, ela tá naqueles. Qual que é o nome daquele bagulho que é. Pole, né? Era pole? Tinha É um o pole, ioiô, não sei o quê. tinha rail, tipo, porque ela surfava nos bagulhos, tinha um monte de coisa que queria fazer. E cada uma dessas coisas eu fiz como se fosse um componente, um actor component mesmo, dentro Uhum. do próprio personagem. E Uhum. assim, funcionou, né? A questão que ficou complicada, e que uma das coisas que o Gas, por exemplo, por isso que eu recomendo que ajuda bastante, é que quando você tem um monte de funcionalidade diferente, que você tem um monte de features que podem interagir entre si, tipo, como que eu sei se o cara pode bater ou não? Se o personagem pode bater ou não? O cara pode bater quando ele tá no chão? Pode bater. Pode bater quando tá no ar? Pode, mas aí é outro tipo de ataque. Mas ele Uhum. pode bater enquanto ele tá surfando? Não pode. Ou se ele pode, que tipo de ataque vai ser? Vai ser o do ar ou vai ser da terra? Como que eu não faço Uhum. os dois ao mesmo tempo? E daí você começa a ter esse negócio que é tipo, como que você liga uma coisa na outra e como que você concatena isso sem fazer uma coisa depender da outra? É Uhum. tipo, acho que é uma das coisas que muita gente sofre no começo, né? Tá, eu Sim. quero que ele bata no ar, eu quero que ele bata no chão, eu quero que ele não bata surfando, ou melhor, eu quero que ele bata no ar enquanto estiver surfando, mas como que eu faço o componente de surf não dependendo do componente do ataque aéreo, que depende do componente de ataque no chão? Você fica, senão vai virar um puta de um espaguete. Sim. O... E. Não, continua aí, porque assim, você separou em componentes, e aí a questão é, tipo, tá, eu separei por componentes justamente para que não fique tudo numa coisa só, Uhum. mas ao mesmo tempo, um componente para conseguir ativar tem que saber se o outro meio que Saber tá do ativo, outro, e tá ativo, aí. não tá? Como que faz? E daí eu Acaba lembro sendo bem. que foi tipo por abstração, que acho que Uhum. ficou bem parecido com o que o Gas faz, que foi cada um dos componentes tem uma tag lá. Você Aham. bota uma tag que é basicamente como se fosse uma string ou um name, né? Você fala, não, esse Uhum. aqui é componente.attack, componente.airAttack, componente.surf, tanto faz. E daí você falava, ó, enquanto isso daqui tá ativo, que daí ele mesmo determinava, não, isso aqui tá ativo. Ele não deixa esse outro componente com essa tag ativar, ou ele cancela com essa tag ativar. Se você usou Guess, isso aí já é familiar para você. Na Uhum. prática, a gente fez tudo na mão. Cada uma das coisas, cada uma das abilities do cara era um componente, e o componente ativava e ele terminava. E daí, se ele Uhum. fosse ativar, ele cancelava o que estava lá, ou se ele tivesse com outro componente ativo que não podia, ele não ativava. Uhum. Foi muito mais rolê do que precisava ser, Sim. mas Mas funcionou. funcionou. E é É. uma das coisas que importa bastante também, né? Mas, pô, eu lembro disso, mano. Eu lembro que foi um projeto que acabou precisando. Deixa eu ver se tá gravando certinho, tá? Foi um projeto que acabou precisando um pouquinho mais de design de código, né? A gente foi Uhum. aprendendo muito mais. Eu lembro que uma coisa bem semelhante aconteceu com os inimigos também, que é tipo. Eu até comentei isso com o Gabriel na última conversa, que foi tem que fazer os inimigos, a gente foi fazendo ali de um jeito, e, e aos poucos a gente começa a perceber alguns padrões, né? Do tipo assim, Uhum. como que a gente pode reaproveitar o máximo de coisa possível, né? E uma das coisas muito bestas, assim, mas que fez bastante diferença foi da mesma forma, né? De separar ali na habilidade de um inimigo, por exemplo, saber quais coisas sempre acontecem, né? Ou quais outras coisas precisam, podem ou não estar acontecendo para você ativar essa habilidade. E aí você começa a desenvolver algumas coisas. Então, a gente criar uma habilidade base que pode acontecer tal
tais coisas quando ativa uma animação, você expõe uma função e aí as filhas podem fazer o que quiser, ou também adicionar algumas tags no inimigo, tudo mais. Mas assim, coisas que a gente quebra a cabeça e eu acho que sinceramente, eu acho que é saudável que seja quebrado a cabeça um pouco, porque quando você vai usar o gas, tu fala assim, puta, faz sentido. Ao Faz invés de sentido. Já você, passei por talvez. isso, de uma outra forma. É. Qual que foi a outra forma ao contrário de quê? Tipo, De. é o próprio bagulho de bloquear, cancelar a ability e Ah, tal. tá, sim, já É. passei por isso, só que tem que fazer na Em mão, outro né? lugar. E, cara, porque assim, às vezes as pessoas, tipo, eu menciono o Gas também, tem gente que tá muito, muito, muito no começo mesmo, e fala assim, pô, tem algum tutorial de Gas pra eu começar? Cara, tem, mas se você nunca precisou desse problema até então, Vai ser você talvez difícil. consiga usar, mas você só não vai entender por que que ele faz desse jeito. E aí Uhum. depois que você quebra a cabeça tentando fazer algo sozinho, quando você usa o gas, você assim, puta, faz sentido. E aí é muito melhor, né? Você fica tipo assim, caramba, é até difícil de largar o osso, assim, né? Assim, puta, pra que que eu vou ter que refazer tudo isso, sendo que já faz muito bem aqui, né? Sim. Mas é uma parada que eu gosto bastante. E falando de gas, né? Já puxando o gancho, o próximo projeto foi um projeto que a gente acabou usando o gas, né? Então, o Nicktoons foi um projeto onde ele já precisava de um pouco mais de elementos de RPG e tudo mais, tinha habilidades, atributos. E cara, acho que nesse projeto, como eu comentei com a rapaziada, é um dos projetos que eu mais gostei de ter trabalhado. A gente, porra, fez muita coisa legal. E sinceramente, eu acho que nesse projeto específico a gente acabou não se conversando tanto, né? A gente Foi. acabou, eu fiquei muito mais pra um lado ali do combate junto com os game designers e tudo mais. E aí você Uhum. ficou mais por um outro lado do jogo. E aí eu queria só relembrar um pouquinho de qual que foi o seu papel ali um pouco mais no DICE, e quais foram os desafios, porque a gente começou a ter. Agora tinha missões mais complexas, né? Uhum. Desafios, challenges, e aí. Não sei se você pode comentar um pouquinho sobre. Acho que sim, né? Mas, Claro, enfim, claro. negócio da DLC, e, tipo assim, porra. Foi uma parada bem diferente, porque até então a gente tinha feito DLC do Trolls e tudo mais, mas era só cosmético, né? E aí o Nicktoons ele foi o primeiro jogo que a gente fez uma DLC que vinha gameplay, vinha tipo um outro mini-jogo, né? Como foi essa diferença, assim, de forma mais resumida mesmo, assim, deixa eu aumentar a tela de novo. Uhum. Como que foi aí o seu processo, né, nesse projeto que eu julgo ser, acho que tecnicamente o melhor que a gente fez, tá ligado? Sim. Tecnicamente, eu acho que também. Foi o melhor que a gente fez, assim, por trás, assim, nos bastidores, é um dos Uhum. melhores. Cara, eu entrei no Nicktoons, acho que foi um dos últimos a entrar, junto com o João, porque logo antes eu tava no Miraculous, né? O Miraculous foi. Eu comecei ele, basicamente sozinho ali, depois foi o Uhum. pessoal entrando, e eu fiquei até o final, pra conseguir porting. A gente acabou de falar o caos Uhum. que é o porting. Sim. E daí, quando eu entrei, cara, já tava coisa pra caralho no jogo. Tinha muita Uhum. coisa. Tinha um monte de personagem, tinha um monte de inimigo, tinha um monte de mundo, tinha um monte de gente. Eu nunca vi tanta gente num projeto que nem no Nicktoons. O Tinha mundo tinha muita gente. muita gente. Tinha. E Comparação com o Cucos, né? Tipo, é comparação com bizarro. o Cucos, eu acho que tinha tipo uns 5 devs, 6 devs. É. Nossa, o Nicktoons tinha dev pra caramba. Acho que tinha uns. No final ali tava com uns 10, umas coisas muito Fácil. loucas. Sem contar o resto do pessoal. Sim. Então, assim, eu entrei e eu dei continuar no jogo. Primeiro, precisava aprender o que era guess. Então, no começo foi aprendendo e tal, e vendo. E depois que eu peguei, que daí clicou, eu gostei pra caralho, achei muito foda. Uhum. De novo, não é pra usar guess pra tudo, mas no Nicktoons, no Miraculous, Fez tipo, sentido, seria faz perfeito. sentido. Uhum. Mas eu fiz muito personagem, né? Então, Augusto, Augusto ficou muito com inimigos, com Uhum. bosses, com todo esse tipo de coisa. Eu fiquei do outro lado, que é o personagem, que é quem vai bater no boss, Uhum. preferencialmente, se você conseguir. Se você conseguir, se o Gabriel não fizer um inimigo impossível de Se o Gabriel não matar. fizer um inimigo muito foda de Dark Souls, aí vai ser. Então eu fiquei fazendo, acho que eu fiz o time, fiz as abilities dele, fiz a Katara, fiz o Danny, claro que o Trevisan também deve ter falado sobre isso, ele fez personagem pra Uhum. caralho também, eu fiz o Jimmy, e cara, tinha coisa que, de novo, eu tava aprendendo Gas no meio, tinha coisa que foi umas coisas meio bizarras, assim. O Jimmy, Uhum. ele é um engenheiro, né, o Jimmy Neutro, um engenheiro, assim, que monta umas turrets, assim, e daí você fala, puta, como que a gente vai fazer isso no Gas, cara?
as torres vão ter que ter os ability system delas, enfim, daí Essa é uma boa pergunta, eu cara, lembro. era umas confusão muito maluca, assim, porque como que a gente vai lidar com summon, como que a gente vai lidar com turret, como a gente vai lidar com projétil, foi descobrindo, assim, aos poucos, mas eu gostei muito do projeto, assim, foi um dos projetos que, como a gente falou, acho que foi nos bastidores melhor tecnicamente, tá bem organizado. A gente Tava. usou uma dose boa de C++ e de Blueprint, foi bem equilibrada ali. Que eu acho que é uma das coisas também que o pessoal às vezes fica meio apegado. Tem que fazer tudo em C++. Não precisa. Uhum. Não vou fazer tudo em Blueprint, você pode fazer também. Mas eu acho que tem uma dose ali boa, que eu acho que é um meio a meio, né? Você faz a base no C++, você faz a implementação na Blueprint, o que for mais rápido, assim, porque Blueprint é muito rápido de iterar. Uhum. E eu gosto bastante, assim, até hoje. E a DLC foi, cara, muito legal. Porque não posso revelar tantos detalhes, assim, porque ainda não lançou, Uhum. mas eu acabei fazendo, né, um sistema é basicamente um roguelike, acho que esse é o máximo que eu posso falar. Uhum. E eu sempre gostei bastante, e, cara, foi bem divertido de fazer essa DLC. Foi bem corrido, mas foi muito legal. Uhum. E foi bem diferente, porque foi lidando com bastante sistemas externos ao player. Então, nos outros jogos, eu mexi bastante no player, em fazer mobilidade, fazer combate em algum nível. E não tinha tanta interação dos outros sistemas do jogo, porque não tinha sistema de quest, não tinha sistema de equipamento, não tinha nada muito mais Uhum. avançado que isso. Então, no Nicktoons foi realmente onde a gente viu um monte de coisa interagindo com o personagem, interagindo com o mundo, interagindo com muita coisa interagindo entre si, sem necessariamente ficar precisando se comunicar o tempo inteiro, né? Você saber um monte de referência. Mas, cara, foi bem legal. Acho que foi um dos projetos que eu mais gostei, assim, de trabalhar e de jogar também, junto com o Uhum. Cooks. Mas Sim. foi massa. A gente não, eu e o Augusto, a gente não ficou muito próximo desse projeto justamente por causa disso, né? A gente foi em partes opostas do jogo o tempo É. inteiro. Tava rolando mesmo. Mas foi muito legal, mano. Eu lembro que ali mais perto do finalzinho também acaba me puxando pra um outro projeto secundário e tudo Uhum. mais. Aí acabou que a gente acabou não conversando muito nesse último, né? Mas eu, cara, tava sempre de olho no que a rapaziada tá fazendo, sempre de olho. Sim, pra mim foi um dos melhores tecnicamente, porque eu consegui perceber a diferença, né? De quando a gente chegou ali mais perto do final, precisar adicionar algumas coisas inesperadas, né? A DLC é uma delas, que não precisou refaturar tudo na Uhum. hora de adicionar uma parada que mudava um pouco ali, eu precisava adicionar coisas que não eram só cosméticas, né? Que até então, sim, se a gente pegar um outro projeto e, puta, a gente precisa adicionar um novo modo que vai afetar várias partes do projeto, e aí a gente fala assim, putz, vamos ter que dar uma mexida na base. E esse aqui foi tipo assim, não é que não teve que mexer uma coisa ou outra, mas foi Uhum. muito mais leve, foi muito mais suave. E graças a, acho que, a experiência acumulada, né? Graças a apanhar bastante Sim. e começar a fazer algumas coisas melhores, né? Porque a gente já falou brincando no começo que quando você entra assim, é uma loucura. Irmão, só entrega e não importa muito como tá lá dentro, né? Só que Sim. conforme você vai crescendo, conforme o estúdio vai, enfim, vai melhorando como um time, né? E a gente vai ganhando mais experiência, a gente ainda tem esse problema de deadline, ele Sempre nunca vai deixa ter. de existir. Você sempre vai ter que priorizar a entrega sobre fazer uma coisa em 4 meses, tipo assim, não tem essa condição. Mas pela própria experiência, você vai acabar em menos tempo fazendo uma coisa melhor, né? Ou pelo menos Sim. no mesmo tempo que você tem ali, fazendo uma coisa Uhum. bem melhor do que quando você está começando, né? E aí vem, cara, um pouco de experiência, entendimento de design de código, né? Enfim, várias Sim. coisas que a rapaziada meio que só aprende depois da experiência, né, mano? Eu acho que sempre quando você vai começar, o que você geralmente se preocupa é: eu quero fazer isso aqui funcionar. Não É. importa como. Pode ser que seja o bagulho mais bizarro, assim, mais bizarro, com 15 blueprints diferentes para fazer um negócio muito simples. Mas eu quero fazer esse negócio funcionar. E eu acho que no começo vale muito a pena você pensar É. dessa forma assim. Que é tipo, quero fazer esse negócio funcionar. Eu quero fazer o personagem dar um golpe. Faça o personagem dar um golpe, da forma Uhum. que for. Você vai criar, sei lá, um projeto para fazer isso? É uma forma válida. Você vai fazer isso com 3? É uma forma válida. Você vai fazer isso dentro com uma colisão dentro do próprio player que tá lá? É uma forma válida Aí também. você Depois você vai fica no descobrir tique qual que é o perguntando se o problema. inimigo É tá do o meu lado. tique que vai fazer o tempo inteiro? Vai checar a distância dos Aham. bones?
cara, faz da forma que for. E daí, fazendo, você vai entender o que deu certo, o que não deu certo. Uhum. E o que você vai poder passar para uma próxima vez. Eu gosto bastante de. Acho que Game Jam também é uma coisa que eu gostava bastante, Game porque Jam é você legal. sempre vai aprender muito rápido. Porque você quer fazer e você tem muito pouco tempo para fazer, então você vai e faz. Na Uhum. próxima Game Jam que você for fazer, você já aprendeu um monte de coisa da anterior e agora você sabe uma forma melhor de fazer. Porque você sabe todos os Uhum. problemas que deu e agora você vai tentar uma outra forma que talvez funcione melhor sabendo das dificuldades. E é sempre Sim. assim. Então, depois de um tempo acaba sendo natural, né? Que você começa, antes até de fazer, você pensa primeiro. Você olha lá e fala, não, tá, eu quero fazer sistema de golpe, beleza, mas eu preciso de todas as especificações. Quantos tipos de golpe? Vai combar, ele vai ter golpe no ar, vai ter golpe no chão, ele vai ter golpe concatenado. O que acontece Uhum. se dois golpes encaixarem um no outro, os dois vão tomar Uhum. dano, vai ter um tipo de clash, vai ter um parry. Cara, você começa a pensar antes de fazer, porque você sabe que se você não pensar antes, que é o design, né? Acho que já vai Uhum. ter outras pessoas que vai falar de design melhor que eu. Você sabe que vai dar problema. Mas acho que é um dos papéis que você tem quando você vai desenvolver. Se você estiver fazendo jogo sozinho, você tem que pensar no seu design. Pensa no É. design, o que vai acontecer, porque senão Com você vai ter que. antecedência. E não É. depois que você já fez metade da E parada. depois que você já fez, se você precisar adicionar uma coisa nova, você vai ter que refazer. É. Ou fazer uma gambiarra por cima ali, que geralmente é o que acontece. Passar E um aí fica band-aid. nojento, né? Fica um bagulho nojento. Agora, se você pensar um pouco antes, né, aí já ajuda. Mas não tem como, tipo, no começo, assim, o que importa é faça funcionar. Não adianta passar um tempo pensando também, especialmente no começo, porque você não sabe o que pode acontecer de errado. Se você ainda É, não soube fazer, não tem exemplos práticos, você não né? tem exemplo. Então, erre bastante. Eu acho que erre bastante com frequência para você depois conseguir fazer as coisas certas. Eu digo certo também, eu acho que É muito tem. relativo, né? É Porque tudo depende do relativo. projeto. Depende muito do Depende do projeto, né? projeto, depende do desenvolvedor, depende de que tipo de dev você é, de como você gosta de trabalhar. Tem gente, Uhum. por exemplo, que faz o jogo botando tudo num TXT, os arquivos de data, porque Uhum. prefere muito mais trabalhar com texto. Tem gente que prefere tudo num data asset, tudo num data table, tudo Uhum. dentro da própria blueprint, cria blueprint base para usar o CDO. Cara, tipo, não existe forma certa. Mas Uhum. se você fazer de uma certa forma, você tem que ir até o final com aquela forma. E É. daí encontra a forma que você gosta Se foi mais. uma decisão consciente, Uma beleza. decisão consciente. Agora, se foi, tipo, só fez, aí depois fica difícil resolver depois. Sim. Eu acho que, de fato, se não tem uma forma certa de fazer uma parada, eu concordo. Até porque existe várias formas de fazer a mesma coisa dentro da Unreal. Você consegue chegar no Uhum. mesmo resultado fazendo de jeitos diferentes. E muitas vezes dos jeitos certos. Do tipo, existe Sim. mais de um jeito certo para se conquistar a mesma coisa. A questão é se aquele o sistema que você fez, né, ele atende às necessidades da pipeline e das pessoas, Uhum. porque não adianta também fazer uma parada que é super complexa, só você sabe usar, e aí ninguém Exatamente. mais sabe usar. Isso, É. mesmo que seja do jeito certo, entende? Uhum. E ninguém sabe usar, mas aí, porra, não ajuda muito, então não cumpre com o objetivo da pipeline. E também não cumpre com o objetivo, sei lá, do próprio objetivo inicial, né, do jogo. Então, se você pretende fazer X, o seu código faz X, beleza, provavelmente deve estar certo. Aí Uhum. você, com experiência, vai entender se foi de fato certo ou não e se atende às necessidades da pipeline, das pessoas. Né? As pessoas conseguem usar, se atende no futuro adicionar coisas novas, e aí você entendeu, putz, na próxima vez poderia ter feito melhor, porque Uhum. chegou lá daqui 5 meses no projeto, a gente precisou fazer tal coisa, e aí o que eu fiz Não deu certo, não teve que deu ser certo, refeito, né? mudado. Acho que sempre Então, acho tem. que. Quando você vai fazer um negócio, você pode depois analisar ele, depois que você já fez, por várias lentes, né? Uma das lentes, por Uhum, exemplo, é se você consegue expandir. Você consegue expandir o código facilmente? Se eu tenho um golpe, eu consigo colocar um outro tipo de golpe facilmente sem ter que refazer o negócio? Eu uhum, consigo colocar, a partir desse golpe, um projétil ou alguma uma magia? Quão expansível ele é? Às vezes não precisa ser tão expansível, às vezes é só um negócio que é, não, só vai ter golpe físico no jogo. Então, beleza, você vai fazer de uma forma que só suporte isso. Por isso que é bom pensar com um pouco de antecedência no design. Mas tem uhum. outras lentes também. Tem a lente de otimização. Tá, beleza, eu fiz dessa forma. Mas vai rodar no Switch, vai rodar no mobile, vai rodar se você tiver 5 personagens que fazem aquele golpe na cena. Ao mesmo Daí você tem tempo, é. um tempo. Tem a outra lente ainda que é, por Uhum, exemplo, a lente do próprio projeto, né? Que é tipo
Seu projeto precisa de ataque físico, mas ele precisa de um parry. O parry vai conseguir interagir com aquele ataque sem que eu tenha que mudar, vai interagir com outro tipo de parry. Você vai ter tipo várias formas de você enxergar aquilo, até por exemplo no controle. Ah, beleza, eu consegui fazer funcionar, mas eu consigo funcionar isso no controle, no teclado, consigo fazer isso funcionar no touch, consigo. Então, tipo, você consegue analisar isso de várias formas diferentes. E algumas análises você só vai conseguir fazer se o projeto precisar daquilo. Se não, só se você voltar depois naquela feature que você fez e pensar, tá, isso aqui conseguiria fazer funcionar para essa plataforma, ou nesse ambiente aqui. Daí você, que eu acho que você olha e analisa, e pelo menos é assim que eu aprendi muita coisa, né? Tipo, é que nem programar em Blueprint. Eu programo 50-50 hoje em dia. Eu faço 50 em Blueprint, 50 em C++, geralmente a base C++, implemento em Blueprint. E assim, você olha e você pensa, eu posso programar toda uma coisa em Blueprint, mas aí vai ficar um pouquinho mais lento do que no C++. Eu preciso de performance aqui? Preciso, então é melhor passar isso aqui para C++, essa partezinha aqui que está mais pesada. Mas essa partezinha aqui, sei lá, vou só fazer o jogo para PC. Tem problema sem Blueprint? Cara, não. Geralmente não. Então é tudo nesse... Eu até lembrei uma parada agora, de tipo assim, se tem um negócio muito específico que só acontece uma vez no jogo e aí você fez, aconteceu, funcionou, você fala, maravilha. Mas se de repente esse negócio que você fez, supondo que seja um inimigo, né, um objeto em cena, um designer, e se? Um designer falou, e se eu colocar 20 deles em volta do player, porque aí eu vou fazer um bullet hell aqui no momentinho, não sei o quê. De repente, você vai testar no PC, tá tudo certo, mas vai testar no Switch, aí tá 15 FPS, 13 FPS. Por quê? Porque o que você fez pensando que ia acontecer só uma vez ali, num momento que ia ser só até um de cada vez, um designer pensou, e se eu colocar 20 aqui? E aí... Isso já aconteceu. Já aconteceu, eu não tô falando de ninguém. Porra, parece Gabriel. muito pessoal, né? Porra, Gabriel. Não falando de ninguém, mas assim, mano, é engraçado porque tem isso, né? Isso é uma das coisas também que vale a pena. Você às vezes tem certeza de que tá tudo bem, mas é uma coisa que você só aprende trabalhando no estúdio, com pessoas mesmo, com game designers e outras pessoas, que é tipo assim, eles têm o IC, né? Eles nem sempre, acho que é uma coisa até de software, de, sei lá, de qualquer coisa. O usuário nem sempre vai usar do jeito que você desenhou para ele usar, né? Às vezes ele vai usar do jeito que ele quer, irmão. E aí, essa é uma das melhores formas de testar se o sistema, se seu código tá bom o suficiente, né? Jogando na mão de outra pessoa. Mas, mano, porra, acho que muito legal ter trocado ideia contigo. Eu queria saber se você quer adicionar alguma coisa, ou senão a gente pode passar pra parte do finalzinho, que basicamente eu só queria conversar, assim, sei lá, 5 minutos. Se você tem algum conselho pra quem tá começando, quais são as coisas que são extremamente importantes para alguém que quer se tornar um game dev júnior. E aqui, não falando de nada, muita dica complexa para senior, assim, para júnior mesmo. Quais são as coisas que um júnior ele precisa saber para não entrar no estúdio e, tipo, passar mal, passar vergonha, tá ligado? Tanto um pouquinho de coisa técnica como comportamento pessoal também, né? Tipo, na sua opinião, assim, cara, se eu tivesse entrado como júnior desse jeito, eu teria evoluído muito mais rápido, ou pelo menos eu teria, sei lá, me dado muito melhor. Para alguém que tá começando e quer se transformar júnior, tá buscando, sei lá, o primeiro trabalho, o que pode ajudar muito essa pessoa a chegar já do jeito certo, na sua opinião? Eu acho que, assim, o conselho base, até dei agora de pouco, que é erre bastante, erre com frequência, faça game jam, faça projeto próprio. Mesmo que não surja, por exemplo, uma oportunidade imediata de você virar um junior trainee, eu acho que você sempre pode fazer jogos indie por conta. Hoje em dia é muito acessível, né? Você pode fazer jogo indie, se você tiver um pouco de dinheiro, guarda um pouquinho, paga uns R$500, você consegue publicar um jogo no Steam. Eu já publiquei 2, tô indo pro terceiro, e também é uma forma rentável de você ganhar dinheiro, tá? Se você quiser realmente fazer, você consegue ganhar, ainda mais que você vai receber em dólar e tal, se você conseguir e trabalhando em cima disso, é uma coisa bem legal. É uma alternativa também a entrar na indústria. Que, às vezes, não tá muito fácil. Mas como a gente sabe. Não é fácil, é difícil mesmo, né? Mas de dicas, assim, tente estudar bastante sobre... tente fazer. Eu acho que eu não gosto muito da dica de estudar bastante, porque você tem que estudar com algum intuito. Então, faça primeiro. Tem que ter alguma coisa que você queira fazer. Então, você quer fazer um projeto, quer fazer o GTA 6?
tenta fazer. Tenta fazer. Você vai ver. Vai dar um problema. Mas tem o intuito de qual parte você quer fazer. Você quer fazer GTA 6? Beleza, eu quero fazer um carro. Quero fazer o carro dirigindo. Então, eu preciso aprender a fazer as mecânicas do carro. Nesse ponto, você pode criar uma blueprint que você pode chamar de BP carro. Tanto faz. E nesse ponto, você consegue ali começar a desenvolver os mecanismos do carro. Como que você vai fazer o player controlar esse carro? É WASD, beleza. Preciso colocar o input. Nisso daí, você já tem vários approaches. Você vai usar o Enhanced Input, você vai usar o Input Component da Unreal, então você já tem ali, só na parte do Input, você tem várias formas de fazer. E depois disso, ok, como que eu vou acelerar o carro? Eu vou usar o movimento que já existe na Unreal, eu vou criar o meu próprio, eu vou usar o Character Movement. Então você é que pode escolher ali a forma que você faz, mas faça com intuito e depois estude em cima daquilo como você pode fazer melhor. Eu acho que, especialmente no começo, não vale muito a pena você, obviamente, chegar até o final com o GTA 6, não é isso que eu tô falando. Tô falando, use uma coisa que Até você porque é bem gosta, provável. não vai chegar nunca. Mas é uma coisa que você queira fazer, ou pelo menos uma parte disso, foque nisso, aprenda a fazer, da melhor forma que você conseguir. E vá passando para várias outras coisas que você queira fazer. Não fique preso só no carro. Eu quero fazer um personagem andando. Eu quero tentar fazer um ataque. Quero tentar fazer uma UI, uma barra de vida, uma coisa. Faça várias coisas diferentes, porque toda a lógica que você estiver aplicando, estou falando mais da parte de programação em si, porque é o que eu sei. Toda lógica que você usar, mesmo em outro lugar, às vezes você vai aprender a fazer uma coisa diferente, uma coisa nada a ver. Então, a lógica, às vezes, que você aprendeu ali a fazer a barra de vida se mexer, você consegue usar para fazer a animação do personagem entrando no carro. Porque você vai usar o mesmo node de lerp, às vezes, para conseguir movimentar os dois. Então, você consegue aprender ferramentas em lugares meio inusitados. Ferramentas, técnicas, patterns e tal. Então, o que eu recomendo da parte técnica é faça, mas com intuito. Faça, teste e depois estude em cima disso, refine. Agora, da parte de mindset, digamos assim, de mentalidade, eu Isso. acho Que, assim, na minha opinião, tem uma certa importância, né? Se você tá ali tem. no estúdio, tem algumas coisas que te ajudam a ser um membro de um time melhor, né? Sim. E o que você acha que é importante, assim? Ou que você talvez viu em alguém que você, assim, putz, talvez poderia ser um pouco melhor, sabe? Uhum. Eu acho que duas coisas. Uma das coisas e até eu no começo, especialmente no começo, assim, se você vier e for tentar entrar no estúdio, às vezes você souber um pouquinho a mais, às vezes você fica preso na forma que você sabe fazer e você fica um pouco, tipo, com medo de tentar coisas novas. Daí você fica preso ali, eu acabava fazendo muita coisa no Level Blueprint, eu acabava fazendo muita coisa errada, não porque eu não queria fazer da forma certa, mas porque é a forma que eu queria fazer. Então, às vezes, você Tava confortável com, né? você querer sair desse conforto e tentar aprender com outro desenvolvedor, que seja mais experiente que você, vai ajudar. Foi assim que eu consegui me desenvolver mais. Porque antes era Level Blueprint, antes era fazendo umas coisas que não tinha nada a ver. Fiz o behavior do sapo, do Cucus, na porra de um data table. Isso é uma coisa absurda. Augusto vai me escutar aqui, vai ter aneurisma. Então, assim, existe Só um muitas formas pouquinho. de fazer coisa. Só um pouquinho. Só tremi, só. Então, acho que isso é uma das coisas principais. Queira aprender com desenvolvedores mais experientes e não fique muito preso no que você sabe fazer, porque aquela sua forma também geralmente não vai ser a absoluta, a mais certa, a melhor que tem. Mas faça também. E a outra coisa é simplesmente não ser cabeça dura. Eu já experienciei muita gente sendo cabeça dura, e eu sei que parece que é a mesma dica, mas não é. É tipo de você realmente não querer escutar um desenvolvedor mais experiente simplesmente porque você está orgulhoso daquilo que você fez, daquela forma que você fez. E você trabalha muito. Tenta ser o máximo de cabeça aberta possível, especialmente quando você é júnior, especialmente quando você está começando ali. Tenta ser o máximo de cabeça aberta possível e até depois, tá? Hoje em dia, acho que eu sou mais cabeça aberta do que quando eu era júnior. Eu também, eu acho que, inclusive, sei lá, alguém pode estar se perguntando, porque eu, ao ouvir uma coisa dessa, eu não me. Tipo assim, na hora eu falei assim, putz, será que eu já fiz isso? Pô, não tanto, porque assim, quando eu entrei, tipo assim, eu queria sugar de tudo que eu podia aprender, tá ligado? Mas é real, tipo assim, tem gente que meio que entra, assim, já sabendo algumas coisas, e aí, tipo, não, mas eu já é do Daí, meu jeito e é o certo, porque sim, né? sim. E acaba atrapalhando. Acho que você acaba desacelerando o quanto você poderia evoluir. Uhum. Porque não só como
técnico, tá? Porque se você tem a mente aberta, você pode até aprender com os outros. Geralmente você sempre vai aprender alguma coisa nova com alguém. Por exemplo, eu hoje posso estar conversando com, sei lá, um júnior e ele me mostrar uma parada que ele fez usando, tipo, o view model da de UI, que o Common UI é uma parada que eu acabei não mexendo hoje ainda. E legal. Sim. E da mesma forma que ele conversando comigo vai aprender várias outras coisas que ele não mexeu ainda. Então, mesmo que a pessoa esteja de hierarquia igual a sua, ou um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, Independente. mano, todo mundo acho que vai ter um aprendizado novo e é sempre importante estar aberto a trocar ideia, não só no estúdio, mas inclusive também em comunidades, né, mano? Tipo assim, o pessoal tem aqui o YouTube, o Discord, então trocar ideia e não ficar se achando certo. E acho que eu concordo com isso. Eu acho que sempre tentar aprender com alguém, seja lá o que for. E também tá, caso você de fato saiba sei lá, ou ache que faz alguma coisa diferente, tá disposto a conversar. Tipo assim, pô, deixa eu entender o porquê que você acha isso, por que você acha Sim. diferente, Por né? que você faz diferente, né? É, Qual que é a ideia por trás? Sempre estar aberto, eu acho que é a melhor opção. Quanto mais uhum, você aprende também que menos você sabe. Então, né? Que é um Unreal gigante, né, mano? é muito grande. E, É Unreal, seja a engine que você for aprender, além da Unreal, Unity, cara, tem coisa que você consegue passar, mas você sempre tem coisa nova para aprender, uma engine nova é, para aprender, uma linguagem nova, um plugin novo, uma ferramenta nova, pattern novo. Então, é. é muito difícil de você ficar preso assim numa coisa e você conseguir, acho que ser bem sucedido. Então, acho que ser aberto é bem importante. Pô, legal, mano. Gostei das dicas aí. Mano, eu, assim, se eu tivesse começando e tivesse acesso a uma conversa dessa aí, eu, assim, pô, que legal. Seria bem inspirador, assim. Por isso que eu comecei a fazer essas conversas pra ajudar a rapaziada a tá começando, tá iniciando aí. Tem bastante gente que tá nessa jornada inicial e, pô, com certeza você trouxe bastante coisas legais aí pra gente de ideias, insights e quem sabe até inspiracional, né, mano? Sei lá. E pra quem tá começando nessa jornada de se tornar um Game Dev Júnior, fechou? Você quer passar mais alguma coisa? Sei lá, mandar um beijo pra mãe, falar tô na televisão, não sei, alguma coisa. Tá de boa, já mandei um beijo pra ela hoje. Eu agradeço aí pela conversa, cara. Primeiro de tudo, é sempre muito legal conversar com você. Acompanho o seu canal aí Da e hora, muita mano. sorte aí, tanto para quem tá começando, aí quanto quem já tá quase entrando aí, já tá há alguns anos estudando, porque eu sei que demora. Eu passei muito tempo também vendo por conta. Uhum, E uma última dica que eu dou é, cara, faça bastante contatos com o máximo de gente uhum, possível. Porque é aquilo que eu é, falei, da minha história, eu não conseguiria ter entrado se eu não conhecesse esse tanto de gente. Às vezes você é. fazendo um curso, às vezes você fazendo uma facul, às vezes você simplesmente indo num evento, às vezes você conhece umas pessoas que, cara, Game Jam, comunidade, game né? Tipo jam, assim, comunidade, importante. você conhece pessoas que, cara, você não vai conseguir imaginar de onde que vem o emprego, de onde que Uhum, vem uma oportunidade ali de você entrar e fazer. Então, cara, veio de um aluno meu que estava na Petit e que me deu essa puta oportunidade que eu fiquei uma caralhada de tempo com uhum, eles. Então, assim, você nunca vai saber. Sempre faça, claro que com a intenção de aprender, mas às vezes vai vir alguém que vai te puxar para algum canto, tá? Então, uhum. é uma das coisas, acho que primordiais, porque também eu sei que eu por muito tempo fui muito fechado, eu acho que muitos devs são assim também, que Não, você é acabou mais tendo mesmo. fechado, você tipo, não quero muito socializar, não quero muito conversar. Mas é É assim que importante, você mano. vai conseguir uma oportunidade ou conseguir falar com, assim, ter a sua chave para entrar, na minha opinião, né? Uhum. Pela minha experiência. Não, eu Então, concordo, acho que você acaba nunca sabendo de onde vem, né? Acaba sendo é. vindo uma parada aleatória. E não necessariamente, tipo, vai ser a parada que você achou e você foi atrás. Uhum, É mais provável que venha ao contrário, né? Ou que uhum, você tá ali. Claro, é importante que você esteja estudando, que você esteja mostrando, né? Então, tipo assim, participando e postando, sei lá, coisas sim. de portfólio e tudo mais. E, tipo assim, mano, você estar visível é Uhum, extremamente necessário para que pessoas saibam que você existe, que você faz uhum, coisas legais. E sem isso fica muito difícil você só conseguir ali do nada, né? É, mas infelizmente não, a gente não tem sempre um caminho muito não é linear. fácil, linear, tipo assim, gostaria muito que tivesse um caminho linear, tipo assim, ó, você vai fazer exatamente isso e acabou, entendeu? Mas por isso que é importante você maximizar a possibilidade, né? Então, Sim, quanto mais você maximizar a possibilidade, mais chances você tem. Ah, então, é isso, mano. Agradeço é demais a isso. conversa, de verdade. Saudade de ter trocado ideia contigo. Faz tempo que a gente não troca ideia. Saudades, mano. É,
Vamos E trocar é mais isso, ideia. mano. Assim que tiver. Com certeza. Assim que tiver mais uma outra oportunidade de podcast aí pra trazer outras coisas, quem sabe sobre um outro assunto, aí eu te chamo de novo, se você estiver disponível. Aí a Com gente pode certeza. trocar mais uma ideia, fechou? Então Fechou? é isso, rapaziada. Tamo junto. Agradeço demais. Meu nome é Augusto Damasceno e bora fazer jogo. Agradeço aí pelo Ia. Tamo junto. E não esquece, link na descrição pra você que tá interessado em se tornar um Game Dev Júnior. Tá lá o caminho que eu vou te mostrar. Fechou? Participa lá, tamo junto. Agradeço. E é nóis, meu mano Ia. Tamo junto. Valeu, gente. Falou! Valeu.